Existem poucas certezas na vida, mas uma delas, pelo menos no campo profissional, é que o mercado vai mudar o tempo todo de um jeito que ninguém imagina. Meu nome é Cássio Politi e é do futuro do trabalho que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Piero Franceschi, que é sócio da Startse. Você provavelmente conhece, ou certamente conhece a Startse, uma escola internacional de negócios focada na nova economia. Ou seja, prepara pessoas, líderes, para esse mundo novo, em constante mudança. Piero, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Legal, obrigado pelo convite. E junto com a gente aqui, o Fernando Mantovani, de volta ao podcast, que é o nosso diretor-geral da Robert Half. Fernando, muito legal ter você de volta aqui. Obrigado por mais uma vez participar conosco. Valeu, Cássio. Oi para todo mundo aí. Obrigado, Piero, por ter aceitado o convite e participar com a gente aí. Vamos lá, então. Deixa eu começar com uma pergunta aqui que tem, acho que, a ver com a introdução que eu fiz da Startse, né? Um mundo em constante mudança, um mundo que a gente permanentemente chama de novo. E aí uma pergunta que eu imagino que a resposta não seja muito fácil, muito simples, né? Como é que planeja a carreira numa circunstância dessa, hein? Cássio, deixa eu trazer um pouco esse assunto, porque é um assunto que a gente toda hora fala aí, planejamento de carreira, você tem que pensar para onde você vai, não deixar as empresas decidirem o caminho por você, tomar a frente desse negócio ao longo dos próximos 30, 40 anos da sua vida aí. Você precisa escolher caminhos, né? E a gente fala muito sobre isso, e eu acho que o legal é ouvir um pouco do Piero, que está acostumado aí na Startse a falar sobre a nova economia, o futuro, preparar líderes para esse futuro. Ouvir um pouco da opinião do Piero em relação a isso, né? E aí, para onde vão as carreiras? O que eu posso fazer, ou como eu posso me preparar profissionalmente melhor para o futuro? Legal. Eu acho que, primeiro, que é um tema super quente, né? Assim, todo mundo foi treinado para desenhar suas carreiras, né? Como se fosse algo mais de previsibilidade. E por muito tempo isso foi verdade, né? Então, pegar a gente aqui, assim, a gente trabalhou por 10, 20, 30 anos com algum desenho de carreira, com algum plano disso, e as coisas têm ficado um pouco mais complexas, porque, assim, a velocidade das mudanças tem forçado uma competência que a gente chama aqui de adaptabilidade, né? Então, muitas das profissões que hoje a gente trabalha, que a gente recruta, são profissões que não existiam há 5, 10 anos atrás, ou que se existiam, tinham competências completamente diferentes das exigidas hoje, né? Então, esse mundo muito rápido força uma questão de adaptabilidade. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro das carreiras, planejamento de carreira, a gente tem que falar primeiro o que é um planejamento, né? Então, no mundo que muda muito, o plano ele está mais ligado ao terreno, assim, você vai sentindo as escolhas e vendo onde aquilo vai dar, do que um desenho de onde eu estarei daqui 10, 15, 20 anos, porque isso é menos possível. E as carreiras, de alguma forma, quando a gente está vendo o que está acontecendo realmente, assim, muito provavelmente as pessoas vão ter fases das suas vidas, né? Elas vão trabalhar por 30, 40, 50 anos, e elas vão ter blocos de 10 anos fazendo uma coisa, 10 anos fazendo outra, vão construir projetos ao longo da vida, se adaptando um pouco e sentindo. Por óbvio, você ainda tem a linearidade do júnior, plano sênior, júnior, plano sênior, júnior, plano sênior, para chegar numa posição de alta liderança, mas ao longo dessa jornada, hoje as opções são várias. Então, eu acho que a primeira coisa que cada um que está planejando a carreira hoje tem que ter é um radar muito ligado, né, sobre as transformações, sobre o que é necessário, sobre os impactos, sobre o que te faz bem, sobre o seu propósito, e várias dessas questões que a gente pode explorar um pouco mais, que hoje são muito mais modernas, digamos assim, versus um plano estático, que era o passado histórico, né? Esse é um negócio complexo, né? Porque a gente está falando de olhar o júnior pleno sênior, até chegar a um lugar, e a gente sempre costuma falar na Robert Half para as pessoas, olha, se você quer ser um dia um diretor de marketing, olha o que um diretor de marketing é hoje, e enxerga o gap que você tem
para você poder se preparar em relação a esse gap. Só que o que você está me falando, aí, na verdade, no mundo que você vive, Piero, você está muito próximo dessa questão de adaptabilidade, de aquisição de conhecimento. Como é que eu faço? Porque eu não acho que as empresas deixarão de ter os seus responsáveis pela área de marketing. Só que o profissional de marketing hoje, se eu estou, sei lá, na primeira fase da minha carreira e quero ser esse líder de marketing daqui a 10, 12, 15 anos, como é que eu me preparo, na tua visão, para um negócio que, não, entre aspas, não existe? Perfeito. Acho que é muito bacana, né? Assim, eu exerci a posição de liderança alta de marketing por um bom tempo antes de estar nessa minha posição agora. Aí, se você pegar no começo de carreira, né, e falar assim, o que o meu diretor faz, né, hoje, e o que eu fiz, né, depois de 10, 20 anos, era muito diferente, né? Assim, cara, comecei a trabalhar, você não tinha mídia digital. Hoje, mídia digital já está na sua terceira, quarta fase. Então, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro qualquer profissional hoje em aceleração de carreira, está lá pelos seus 25, 30, 35, ele tem que estar preocupado, por óbvio, em entregar o presente, né, são os seus projetos, mas ele tem que estar sempre um pouco cutucando a próxima fronteira. Porque quem vai se destacar daqui para frente são aqueles que estão forçando a próxima fronteira, porque alguém que está tentando fazer algo novo, algo diferente, que é o que a gente chama de ambidestria. A ambidestria é, por um lado, eu entrego tudo o que me é pedido no presente, por outro, eu vou fazendo novas fronteiras e forçando. Então, assim, quem é o diretor de marketing daqui a 10 anos? Ninguém sabe. Né? E quem vai construir o que é um diretor de marketing daqui a 10 anos? É quem hoje está numa média gerência. Porque vai dizer, vai testar, vai ousar, vai criar novas possibilidades e vai ser mais provocativo e mais construtor de futuro do que o diretor que está hoje. Quer dizer que existe uma inversão da cadeia? Não, existe uma habilidade hoje necessária numa média gerência de poder testar coisas novas, forçar, desafiar fronteiras. E antes era meio controle de Atari, assim, né? Subia na carreira quem fazia muito bem o que o chefe fez antes, né? Então, assim, quem copia melhor o chefe é o próximo que tá na cadeira do chefe. E hoje acho que está um pouco diferente, assim, quem consegue criar novas fronteiras e transformar a cadeira que está. Eu sempre brinco, Fernando, que assim, a preocupação tem que ser quando você sai de uma cadeira é deixar ela maior do que você pegou, né? Deixar ela mais difícil para o próximo. E deixar mais difícil não é só executar bem o que é para ser feito, é criar novas fronteiras, criar dificuldades novas, achar novos problemas, encontrar formas mais eficientes de fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, eu acho que está mais complexo hoje crescer na carreira, porque hoje é mais plural, né? Antes era mais, digamos assim, de eficiência operacional. Então, acho que tem essa complexidade. Quando perguntam para a gente, e essa pergunta é frequente, né? O que o mercado está procurando contratar? Acho que tem uma coisa que sempre falam, são sobre as competências, né? Comportamento. Então, quando falam, tem a história do técnico, que infelizmente ainda no inglês a gente tem um gap considerável em relação ao segundo idioma como inglês, né? Isso é uma realidade concreta, recorrente no país. Num mundo cada vez mais globalizado, isso sempre é uma limitação para quem não se adequa. Mas lá nas competências comportamentais, a gente fala muito sobre capacidade de se comunicar, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de adaptação. Antigamente, ou flexibilidade, né? As palavras vão mudando um pouco, mas não sei se os conceitos mudam tanto assim. Criatividade, né? Você tem pouco recurso, precisa inventar uma coisa nova, que são umas coisas que a gente ouve há algum tempo. Pela tua experiência, Piero, por estar aí na área da educação e pensando nessas novas lideranças, que competências vocês têm visualizado para o futuro que vão se juntar? Porque eu não acho que nenhuma dessas vai deixar de existir, mas que outras devem se juntar a esse grupo e passarem a ser mais e mais exigidas, na tua visão? Legal. Acho que, se me permite, talvez dar um passo atrás para a gente dar um à frente, né? Então, assim, por que está complexo, né? Por que está complexo ser um gestor hoje, ser um líder? Porque tem três efeitos acontecendo ao mesmo tempo que eles se retroalimentam. Então, tem um lado que são assim, as novas tecnologias que surgem a cada mês. Então, se pegar 6 meses atrás, ninguém falava de AI. Agora está todo mundo falando de inteligência artificial, chat GPT. Então, uma parte. A segunda parte é que isso força novos padrões de consumo, expectativas de cliente. Então, assim, a gente como consumidor, o seu cliente final,
ele tem a sua percepção de experiência sempre ressignificada, né? Então, é mais difícil prestar um serviço hoje do que era 10 anos atrás? Não porque o serviço mudou, porque o cliente mudou, né? Então, ele está sendo cada vez mais exigente. E por fim, isso aqui força novos modelos de gestão, novas formas de liderar. Então, tecnologias criam novos clientes que forçam a gente a gerenciar melhor essa relação com o cliente, né? Então, as empresas todas falam de colocar o cliente no centro, né? Na verdade, você tem que colocar a sua gestão a serviço do cliente. Então, se o cliente está no centro, qual forma de gerenciar o negócio, qual forma de liderar, né? Que isso mudou muito. Então, é, a gente discute aqui muito essa questão do lifelong learning, né, que é aprender ao longo da vida. Antes a gente aprendia para pegar um diploma, né? Então, me formei, e aí você gastava esse diploma ao resto da vida, né? Tinha uma pós-graduação e isso me bastava, né? Como você tem um mundo mudando muito rápido, esse ciclo girando, existem competências-chave. A gente aqui lista 5, mas a gente pode ir aos poucos nela. Assim. A primeira dela, que é bem diferente do que era para trás, é o que a gente chama de audácia, né? Audácia é o pensamento não linear, né? É o líder, o gestor que está pensando sempre como, por que não fazer? Por que não mais? Por que não mais rápido? Por que não mais simples, né? É aquele pensamento de, puxa, sempre foi feito assim, mas por que tem que continuar a ser feito assim, né? Pensamento audacioso é um pensamento criativo, provocador, né? Então, um pouco das competências que você falou, Fernando, de criatividade. Quando a gente fala isso numa empresa, você fala assim, puxa, eu preciso de gente criativa. Parece que a gente vai se perder, né? Assim, puta, vamos ficar fazendo desenho na parede, colando post-it. Não, a gente precisa de gente com pensamento audacioso, que questiona o que está sendo feito e acha caminhos para fazer coisas novas, né? Então, você pegar todos os negócios, sei lá, hoje eles acordaram até hoje. Tudo que a gente fez hoje, grande parte, eram impossíveis há um tempo atrás. Puxa, eu acordei de manhã, acessei todas as músicas do mundo no Spotify, peguei meu Uber num táxi que é mais barato que sempre foi, fazendo isso que lá, estou numa plataforma de videoconferência. É tudo impossível há 10 anos atrás. Isso só foi feito porque se tinha pensamento audacioso. Então, a primeira competência é essa, que é muito difícil dentro de uma empresa, porque não existe incentivo para pensamento audacioso. Existe incentivo para linearidade e entrega de resultado, né? Acho que a primeira reflexão é essa. Como que a gente está criando mecanismos de incentivo para pensamentos audaciosos? Porque o que não existe, é difícil eu começar a incentivar isso. Eu traço a meta em setembro do que eu vou fazer em novembro do ano que vem. Assim, e, cara, essa coisa é muito diferente, assim, é uma outra ciência, né? Eu não sei a sua percepção, cara, assim, mas é muito difícil porque os incentivos não estão alinhados, né? E, na verdade, a bucha... Estou até lendo um livro que foi sugerido como bibliografia do livro que vocês escreveram, que é Pense como um cientista de foguete. Ah, muito bom esse livro. Que é justamente o nome do autor, nem adianta falar, porque é Ozan Varol, né? Ninguém vai entender o que quer dizer isso, mas como ele questiona a forma de um cientista de foguete pensar, né? Porque o cara vai fazer um negócio que nunca foi feito e ele tem que fazer funcionar. Não interessa, vai para Marte, se vira, né? Se vira, dá teus pulos, né? Assim, e nem sabe o que vai encontrar lá. E assim, do jeito que tem que acertar lá, você fala, não vai rolar. E às vezes você vê erros básicos que aconteceram, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando a coisa vai bem, é tudo muito fácil. E esse é o grande abacaxi, na minha opinião, das organizações e da liderança de criar essa audácia. Porque se a gente está entregando resultado, se o ano é bom... Por que eu vou mexer, né? Não, e não é... Até, de repente, você vira para mim assim e fala, Fernando, sabe o que? Eu tô querendo fazer um negócio aqui. Eu olho assim e falo, você está entregando resultado? Isso aí que você vai fazer, tá bom, beleza, faz aí. O resultado tá aí mesmo. Agora, você não está entregando resultado, a coisa tá russa, o negócio não está funcionando, a gente está caindo em faturamento, o lucro para o acionista vai ser distribuído menor. Você vira para mim e vai falar um negócio, Fernando, eu queria fazer um negócio diferente aqui. Eu falo, peraí, Piero, você tá de sacanagem comigo, né? O básico você não está fazendo e você quer inventar um negócio. Então, metade do tempo, porque metade dos ciclos econômicos eles oscilam, né? Uma hora você está bem, uma hora você não está, não é? O bem não perdura sempre, né? Você não está sempre crescendo. Se você não implantar essa cultura, na primeira crise ela morre. Para tudo, volta para o básico. Mas a cultura, cara, assim, a gestão por eficiência é tipo uma doença autoimune, né? Ela tem uma intenção de proteger o sistema, mas ela é uma doença, né? Então, assim,
pegando o caso que você está falando, cara, é incrível. Você fala assim, cara, quando eu estou na crise, eu vou para o que eu sempre fiz, né? Que está certo, garantido. O problema é quando o que você sempre fez é parte do problema, né? E aí dá referência circular. Então, a gente gosta de brincar aqui na Starts assim, cara, força vira peso, né? Qual a força de um banco? Ter muita agência. Qual o peso de um banco? Ter muita agência, né? Quando você está numa lógica não linear, a força ela vira um peso. Então, cara, o que eu sempre fiz e deu certo? Cara, esse talvez seja o peso, porque a gente está tentando replicar um modelo que funcionava num mundo que mudou. Então, assim, o cenário mudou. Eu estou tentando encaixar um quadrado num redondo. Mas o redondo já não é mais redondo, é triangular, né? E aí você está pegando uma forma com outra e dá fricção. Então, o grande ponto da audácia é pensar diferente, que é o segundo a competência, que eu acho que a gente passar, que é a adaptabilidade. Adaptabilidade passa por você sentir que não é só eficiência operacional, que eu falei um pouco de ambidestria. Eu preciso fazer muito bem o que eu sempre fiz para me dar recursos, paz e tranquilidade, mas eu tenho que o tempo todo estar construindo novos ciclos ao mesmo tempo. E, geralmente a gente fala assim, ou eu entrego resultado, ou eu inovo, né? E aí a gente brinca assim, você tem que lembre-se de cavar o poço antes de sentir sede. Então, cara, quando você está indo muito bem, é quando você começa a construir o próximo ciclo de perpetuidade. Porque quando você está no desespero, como você falou, na zona de morte, né? O problema é esse, porque o recurso mais normal é falar assim, cara, estamos indo mal, vamos fazer o que a gente sabe, né? Só que às vezes você começa a circular no mesmo lugar, você vai se afundando no mesmo buraco. Então, qual é a hora de inovar? Qual é a hora de tentar coisas novas? É quando você está muito bem e o que você faz está funcionando. Porque na hora do desespero, né, você vai cavar o próprio poço. Então, acho que a adaptabilidade, essa capacidade ambidestra, e a palavra ambidestra é certo com as duas, é certo entregar bem o que você sempre fez, ao mesmo tempo é certo você achar novos ciclos de transformação. E esses incentivos são completamente diferentes, porque um tem que entregar resultado, o outro tem que provar hipóteses, né? E a nossa gestão foi treinada para entregar projeto com verba e recurso. Então ou eu tenho projeto, verba e recurso, ou eu não faço nada, né? Então a gente não tem uma cultura de experimentação. Experimentação é um gestor, um líder, fala assim, cara, a gente deveria fazer isso com o cliente. Por que você não testa? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, como você testa rápido, simples e barato? Essa cultura de experimentação, ela nunca foi dentro das empresas. A empresa sempre oficializa o que é verba, recurso, o tempo e dinheiro, o resto tudo não existe, né? E o ciclo de inovação, ele é sempre construído com experimento. Então, experimento simples. Puxa, eu sou uma empresa de serviços, que vende serviços. Você imaginou, por exemplo, entregar produtos? Ah, mas a gente não produz o produto, a gente não sabe fazer, tal. Você imaginou só conversar com o seu cliente se ele quer? Mandar um e-mail para ver se ele abre? Isso é um teste rápido, simples e barato. E aí você vai construindo confiança no caminho. Isso vale para todo mundo, né? Então tem um site que vende, coloca lá um botão para alugar. Puxa, botar um botão para alugar é muito barato. Eu não preciso ter a infra de alugar, mas eu sei que de 1.000 pessoas que entraram no site, 100 querem alugar. Pronto, eu já sei que 10% de demanda eu tenho. Isso demora um dia e custa R$ 0. Num modelo tradicional, o que a gente vai fazer? Pedir um projeto, aprovar no comitê, fazer não sei o que lá, pedir milhões de reais para entregar um projeto daqui a 1 ano e meio. Um teste você testa essa semana com um botão de aluga lá e não custa nada, você testa a demanda. Então, o pensamento de adaptabilidade é o pensamento de testes rápidos, simples e baratos. Isso vale para um analista financeiro, ou vale para alguém de marketing, alguém de logística, né? Então, essa cultura da experimentação é a chave da adaptabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O educador aí, né? Eu tô sentado aqui na sua frente, você está me contando essa história, estou pensando na minha carreira, fala, pô, não estou me adaptando aqui, não estou exercitando minha ambidestria, não estou sendo audaz, eu preciso chegar em casa e preciso resolver alguma coisa. Primeira sugestão, primeiro pensamento do cara pode ser, bom, tô casado, vou me separar. Não, esse não. Deixa esse para depois. Não. Vamos ser audazes em outro momento. Mas assim, como é que eu faço na prática amanhã, chegando para trabalhar, como é que eu traduzo esse exercício no meu dia a dia? Como é que você sugere que eu dê o primeiro passo, o primeiro estalo? O que eu faço para começar a transformar a minha carreira ou me desenvolver, me preparar para esse futuro? Legal, acho que é um ótimo ponto. Acho que tem muitos falado, né, de, cara, primeiro é fazer aquela composição, né, entre, cara, um pouco de propósito, né, o que eu gosto de fazer, o que me motiva, né,
versus o lugar que eu estou e como aquele propósito pode ganhar vida no propósito da empresa. Né? A primeira coisa importante para a gente saber se está no lugar certo, né? Isso geralmente a gente descobre que, cara, eu estou num negócio que, por mais que eu seja muito bom em executar aquilo, não conecta comigo, com a minha verdade e tal. Isso parece meio poesia, né? Mas tirando essa camada, que eu acho que ela é uma camada que conecta mais com um ou outro, eu acho que todo mundo que está na ponta, vamos falar assim, perto do dia a dia, tem a vantagem de estar na liderança média, ela tem muito contato com os problemas e com os clientes. Cara, é aquela coisa que todo mundo reclama, aquele processo que não funciona, aquela governança que não faz sentido. E, geralmente, quando a gente está numa liderança média, a gente coloca o problema em cima e tomara que alguém resolva. Assim, esse é o problema da empresa. Esse é o negócio que vem lá para cima. Então, para mim, é sempre a coisa mais fácil de fazer é a seguinte, cara, elenca os problemas e as coisas que te incomodam, né? Quando você linkar elas, você tem uma hipótese de solução para elas? Cara, o que deveria ser? E segunda, você consegue botar um plano rápido de colocar aquilo em prática? Assim, mas não deixam. Quem não deixam? Né? Como não deixam? Então, o profissional do futuro é um profissional de fronteira. É aquele que está provocando a transformação. E isso tem que ter audácia e muita coragem, porque a transformação da nossa cabeça também vai por audácia de eu descobrir coisas que eu ainda não sei, né? Então, por exemplo, quem tem que entender hoje de inteligência artificial? Todo mundo. É um novo pacote Office. Cara, se você não souber usar 3, 4 ferramentas de inteligência artificial, você está ferrado. Não é que você está ferrado agora, você está ferrado daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque alguém do teu lado vai saber usar o chat GPT e usar em 10 minutos uma coisa que leva 3 horas. Né? Então, curiosidade intelectual, a cultura de experimentação, agir com protagonismo, isso é genérico para todo mundo. Então, geralmente que a gente se perde, eu acho, na minha visão, é se acomodar, né, com a fricção e com os barulhos, né? Então, assim, puxa, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível, deixa alguém para resolver. A gente vai procrastinando as transformações, porque qualquer transformação é atrito, né? É jogar assim, é criar um pouco de atrito. E a gente, às vezes, escolhe o comodismo, né? Assim, o lugar mais confortável. Então, o profissional do futuro, que é o lugar que o humano vai ter, é o cara que usa o trabalho criativo, de influência, de convencimento para provocar transformação. Porque para fazer trabalhos operacionais, do tipo, imputa um dado numa planilha, atende um cliente, isso cedo ou tarde a tecnologia vai fazer. Então, um lugar que um líder tem que estar hoje é em construir formas mais rápidas, mais simples, mais baratas, mais efetivas, mais sustentáveis, mais eficazes, mais rentáveis de fazer o que a empresa faz. Né? E isso é a transformação. Não existe transformação sem um mínimo de atrito. E atrito é empurrar uma coisa na mudança. Não sei se eu respondi assim, deu uma volta tal grande. Né? Para mim respondeu, mas eu queria continuar na tua lista ali. Você falou de audácia, adaptabilidade, que são as duas primeiras. E aí? Boa. Vamos pegar a terceira, que acho que está contado com a terceira, que chama abertura. Abertura são duas coisas. Primeiro, abertura para você captar o que está rolando. É um radar de sinais. Puta, tá todo mundo falando de AI no bar. E aí eu chego no final do dia, vou na rede social e fico vendo outra coisa. Cara, eu tô vendo que esse negócio é importante. Eu preciso estar aberto para aprender mais. O tempo todo, né? Abertura intelectual. E a segunda é uma gestão de confiança por abertura, é construir ambientes onde a gente pode falar a verdade, né? E poder exercitar o alinhamento pela confiança. Então, cara, eu não vou falar, eu não vou esperar o meu ciclo de avaliação daqui a 1 ano para falar que aquilo não tá bom. Cara, falar isso aqui não tá legal, isso aqui eu não concordo, isso aqui não funciona, isso aqui não me faz bem. Trabalhar a abertura é ganhar velocidade da confiança, que a gente chama. Quanto mais aberto eu sou, mais eu crio relações mais próximas e profundas. E para resolver problemas complexos, se você não estiver tratando com os temas, né, de forma urgente, quanto mais você vai procrastinando isso, mais longe vai. Assim, eu gosto de brincar que ninguém gerencia um segredo, né? E as nossas empresas estão cheias de segredo. É o que eu não gosto, o que eu não confio, o que eu não concordo, o que não funciona. Mas eu não falo, porque, cara, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de colocar, eu tenho medo do atrito, eu tenho medo do desconforto. Então, a liderança hoje, ela tem que trabalhar para baixo e para cima, o máximo de transparência possível, porque transparência hoje é agilidade, né? Então, a abertura é a abertura para captar coisas novas e a abertura para colocar os pontos com transparência e assertividade. E quanto mais aberto você é, mais responsabilização você provoca, né? Assim, Fernando, cara, o seu papel é esse, o meu papel é esse. Estamos alinhados? Estamos. Posso te cobrar? Você pode me cobrar? Pode. Isso é eficiência no jeito mais moderno.
Só que é muito difícil ser aberto hoje numa empresa, né? Porque tem uma questão de hierarquia, é um pouco de medo de se expor. Então, assim, a sorte ajuda os corajosos. Então, tem um pouco de como que a gente consegue realmente causar impacto dentro de um ambiente muito complexo de mudança, e achar a nossa trilha de fazer isso da nossa forma. O que é complexo, porque hoje existe menos espaço para aquele que se esconde, fica lá fazendo o que sempre foi, e tem mais espaço no futuro para aquele que, de novo, está provocando as transformações e as mudanças que são necessárias. Esse, pelo menos, é o nosso viés, né? Faltam dois As aí, ou eu estou mal de conta. Vamos lá. É, o, o quarto que a gente fala muito é a assertividade. Cara, tá rolando muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente nunca teve tanta opção, tanta alternativa, tanta coisa. Então, a assertividade tá ligada a escolher o que não fazer, né? Hoje é mais o que eu não faço do que eu faço, porque tem tanta opção hoje, né? Qualquer um dos nossos dias está assim populado por alternativas demais genéricas, que o tempo todo estão cutucando a gente, seja por redes sociais ou por, sei lá, as pessoas estão falando. Então, a capacidade de a gente tirar o que é sinal, o que é ruído, o que é distração, o que é disrupção, o que eu pego para mim, o que não me pertence, a assertividade, cruzado isso com o uso de dados, análise crítica, né, de informações que sejam mais pautadas em dados críticos e palpáveis e menos opiniões e achismos, é assertividade para navegar nessa confusão. Então, não posso estar só aberto e captando um monte de coisas se eu não for assertivo em escolher o que pertence, o que não pertence, o que faz sentido, o que não faz. E essa é uma competência do mundo de abundância, né? Anteriormente era muito mais fácil, porque, de novo, estava todo mundo na Rede Globo, estava todo mundo fazendo o varejo que era sempre o varejo, estava todo mundo fazendo a coisa que era sempre a coisa, todo mundo era sei lá, um cara de marketing, era ser um cara de marketing, era aquilo que ele ia fazer. Era mais previsível e linear. Hoje você fala, as alternativas que você tem de carreira e de gestão e de escolha são plurais, né? O futuro é plural. Você vai ter várias coisas ao mesmo tempo. Então, a assertividade é uma competência de liderança. E, por fim, a última que a gente fala aqui, que é a ambição, a admiração, desculpa. A admiração, que é essa questão de você poder trabalhar por propósito, né? Criar impacto nas pessoas que estão à sua volta, para cima, para baixo, atrair, criar um ambiente de trabalho que seja engajador, porque, assim, eu como líder, cara, tenho que ter minha equipe motivada, né, engajada, alinhada com a cultura, tenho que ajudar a empresa a construir seu propósito, o impacto na sociedade, que é uma questão de admiração, como líder ou como empresa, que também não tem nada a ver com o que era no passado, né? Antes, assim, uma empresa admirada era uma empresa que era grande, né? Hoje, uma empresa admirada é uma empresa que é grande, que é rentável, que tem impacto sustentável, que engaja as pessoas, que tem talentos, que é great place to work. Tem um monte de coisas que hoje o líder, o gestor tem que aprender a conviver. Então, de forma resumida, assim, audácia de pensar longe, pensar diferente, adaptabilidade para casar o presente com o futuro ao mesmo tempo, abertura para poder captar os sinais de transformação e poder ser muito objetivo e claro nas decisões, assertividade para escolher elas e usar e navegar por meio de dados, e admiração para construir tudo isso, fazendo com que o ambiente seja bacana, admirável, próspero, sustentável e atrativo. São 5 competências que são muito diferentes das anteriores, né? Ou pelo menos somam uma camada diferente do que era ser um líder há 10, 20 anos atrás, num mundo mais linear. Eu acho que vai muito nessa tua linha de somar mesmo, né? Porque para fazer tudo isso você precisa conseguir se comunicar bem, né? Você precisa Total. saber conjugar isso tudo e mais os verbos que você aprendeu a conjugar antes. Acho que aqui você passou do intermediário para o avançado, né? Quem te segue Cássio, eu não sei se você tem alguma pergunta para fazer, Piero, que eu sei que o tempo vai se esgotando e você controla por aí mais ou menos o nosso tempo, que eu tenho uma pergunta para ele que foge um pouco, para falar sobre disrupção aí. Quem te segue aí nas redes sociais, ou está conectado com você em alguma, vê você postar um monte de coisa aí, Piero. E falando nessa história de mudança, o mundo mudando, e a gente precisar perceber isso e ler o que está acontecendo, quais são as 2 ou 3 coisas que você viu recentemente, ou está vendo, não precisa nem ser recentemente, que você viu acontecer, que ainda te chocam, ou que te fazem prestar muita atenção, ou ficar mais atento, que definitivamente o mundo nos próximos anos vai ser diferente? Quais são exemplos concretos disso que você vê acontecer no mundo
empresarial aí? Legal. Acho que tem a mudança, ela está mais iminente agora, e acho que ela é uma grande sombra para o século XXI, né? Quando a gente fala engraçado, assim, a gente fala, né, o século XXI. A gente está no primeiro quarto do século XXI, né? É comparar agora igual fosse 1920 do século passado, né? Então, você fala assim, 1920 e ano 2000, a diferença era gigantesca. Quase agora a gente tá vivendo no primeiro quarto do século XXI, né? Com certeza, no final do século XXI, o mundo vai ser bem diferente. Tem algumas revoluções acontecendo, e elas eu vou citar aqui. Assim. A primeira é a questão da computação e da inteligência artificial, do machine learning, dos algoritmos, né? É, a mudança é muito grande porque até agora a inteligência artificial, que é um campo que já tem 50, 60 anos, ela era sempre escondida num porão de gente de muita tecnologia e muitos dados, com alguns limites de computação, mas era sempre algo que a gente encostava com alguma coisa no meio. Então, por exemplo, há quantos anos a gente compra um livro na Amazon e tem uma recomendação de qual livro? Há 10, 20 anos. Isso é algoritmo, inteligência artificial, machine learning. Só que agora a inteligência artificial ela virou generativa, então eu tenho acesso agora gratuitamente a produzir muita coisa de inteligência artificial, coisas que eu não fazia sozinho, né? Então isso ressignifica muito das nossas funções, do papel do humano. Então, poxa, a Microsoft agora lançou o Copilot. Eu faço a apresentação de PowerPoint em 2 cliques e 2 prompts. Cara, quanto tempo, quantas funções são de ficar fazendo PowerPoint o dia inteiro, né? Então, isso ressignifica um pouco o nosso papel humano daqui para frente. Isso dá uma mega assustada, né? Tem um monte de profissão que vai morrer e tem um monte de profissão que vai nascer, né? Com decorrência disso. Então, o mundo muito antes era, cara, o gestor era aquele que tinha respostas, né? Mas num território de AI, o gestor bom é aquele que sabe fazer as perguntas, porque ele vai perguntar para a máquina e ele vai saber usar a máquina para trazer as melhores respostas, diferente daquele que sabia tudo e sabia qual era a resposta. Hoje a máquina com certeza vai conseguir cruzar muitos mais dados que a gente consegue, contanto que você saiba fazer a pergunta, né? Então, isso me assusta bastante. Eu acho que está começando a ver a mudança dessa inteligência artificial generativa, que, ou seja, que ela gera conteúdo, gera design, gera texto, gera análise, gera PowerPoint, gera conversa, gera vídeo. É uma outra fronteira muito grande, né? Essa é uma transformação importante, que ela vai mudar significativamente. Acho que a outra transformação que a gente vem vendo muito pesada, que acho que é a decorrência de tudo isso, é essa questão de saúde mental, né? Porque todo impacto de tecnologia, ela tem um impacto muito grande nas pessoas, né? E a gente já vem sentindo, querendo ou não, esse impacto no dia a dia. Então, nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente vem sofrendo, sabe quanto tempo a gente investe todo dia em redes sociais, né? A rede social, ela é um negócio que engaja muitas pessoas, toma muito parte do tempo delas, mas ela gera gatilhos emocionais, de ansiedade e outras coisas, dependências. Tem vários estudos disso. Existe já a Sociedade Internacional de Psiquiatria já criou uma doença que chama nomofobia, nomobiofobia, né? O medo de você ficar longe do seu celular. Então, assim, toda tecnologia tem um impacto no humano, né? Então, quando você olha, o que a gente olha dentro das empresas, cara, o quiet quitting, burnout, todas essas coisas, depressão, né? Até mesmo nas escolas, tem um índice de suicídio maior. Existe um impacto direto de todo o avanço na tecnologia que é na máquina humana, né? Que isso talvez seja o grande desafio daqui para frente, é como a gente casa a tecnologia com a questão humana, porque, por óbvio, o humano faz coisas que a máquina não faz, mas a máquina ela tem poder de fazer coisas que o humano faz, talvez mais rápido, mais simples. Aí você fala assim, puxa, mas a tecnologia vai substituir o humano como completo? Não. Mas ela vai fazer mais do que o humano médio faz? Sim. Então, vou falar o Fernando. O Fernando é muito bom em escrever livros. O AI nunca vai escrever livro como o Fernando. Só que a média dos humanos sabe escrever livro? Não. Então, o AI vai ser melhor que a média dos humanos escrevendo livro, né? Então, o AI, ele é melhor que a média dos humanos, nos diferentes campos. Então, vai ter sempre lugar para os extraordinários. Mas a média humana, ela vai ser superada pela máquina. Isso gera mais ansiedade, mais adaptabilidade, mais necessidade de saber fazer as perguntas. E para você saber fazer perguntas, você tem que ter repertório. Para repertório, você tem que ter profundidade. E a rede social forçou a gente a não ter profundidade. Conteúdos rápidos, sem leitura, 30 segundos, passa para o próximo. Então, você tem um nó
né? Assim, e um nó que é interessante, para não dizer outra palavra, do que vai acontecer nos próximos anos. E eu acho que é essa a grande fronteira agora. Como nós humanos nos preparamos para um futuro que já está dado, onde a tecnologia vai estar do nosso lado, vai acelerar nosso potencial, mas se a gente não for muito hábil em ter muito repertório, ser muito audaz, ser muito curioso, a tecnologia vai fazer melhor do que a nossa média. E tem muita média por aí, como toda curva normal, né? Então, o grande pensamento para a gente da carreira é não seja médio, seja extraordinário em alguma coisa, porque aí a tecnologia não vai chegar. Então, porra, eu sou um cara de marketing, legal, genérico, a média do genérico vai ser substituído, mas, cara, eu sou muito bom criativamente. Então, cara, se aprofunda nisso, porque nunca vai ser tão bom com a sua capacidade de ser criativo. Não, eu sou, cara, copywriter. Cara, vai ter copyright no chat GPT, mas o copyright seu vai ser incrível. Então, seja muito bom nisso, né? Sou pintor, seja o melhor pintor. Sou escritor, seja o melhor escritor. Até o momento que você vai ter que se descobrir em novos ciclos de carreira. Então, eu acho que separar a tecnologia do humano é a coisa que não vai ser mais possível. Isso está se juntando de um jeito quase indissociável, para não dizer os próximos ciclos do que a gente chama de transhumano, mas aí a gente vai ficar muito maluco aqui, então eu acho que é melhor não ir para isso. Sabe o que me dá a sensação ouvindo vocês dois? É assim, de que a responsabilidade toda está no indivíduo, né? Com o Fernando eu já sabia que é assim, porque a gente já teve outras conversas, o livro dele vai muito nessa direção, mas você reforça isso de certa maneira, Piero. É assim, eu não terceirizo a minha responsabilidade para os outros, né? Muito, né, Fernando, como você fala, para a empresa, às vezes, a empresa tem que me proporcionar um plano de carreira, né? Pô, e você, qual o seu papel? É nessa linha que vocês estão enxergando também a mudança? É assimilar ainda mais e absorver ainda mais o protagonismo e a responsabilidade pelo que acontece na sua carreira? Eu acho que uma coisa, ouvir o Piero é um negócio que eu gosto, né? Para quem não sabe, o Piero é meu primo de primeiro grau, então a gente se conhece há algum tempo, né? Mas eu só ponho isso como ressalva para todo mundo não parecer nada diferente disso, porque eu realmente gosto demais de ouvir o Piero falar. Acho que as ideias dele são muito provocativas e por outro lado, tem uma parte do discurso dele que começa a olhar e fala, pô, eu tô lascado. A casa caiu e eu vou me lascar aqui. E então você ouve o negócio do mesmo jeito que te motiva, você fica Preocupado. Um pouquinho. O que eu faço agora, né? Então, e aí vem a história do desequilíbrio emocional que você fala, ou do impacto emocional que isso traz em você. Então, acho que, sim, primeiro você tem que ser muito tranquilo, mas o que você não pode é se acomodar ou imaginar que a coisa é o status quo, né? Eu vou usar um exemplo, olha só, estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ele estava conversando com um cliente essa semana passada. O cliente perguntou para ele, pô, o que está acontecendo aí? O mercado está meio nervoso. Me pediram aqui para preparar uma lista de pessoas da minha equipe. E eu estou tranquilo porque sou eu que estou fazendo a lista. Ele foi demitido 2 dias depois. Pediram para ele fazer a lista e depois dele, demitiram né? ele. Exatamente. Então, essa busca pela estabilidade ou pelo status quo, não, já que está assim, isso não muda, é isso que você está reforçando, Cássio, é isso que o Piero falou. No fundo, está no teu colo. É muita responsabilidade e é muita incerteza. Por isso que eu perguntei para o Piero o que eu faço amanhã. Porque você fica também muito viajando na maionese, não vai rolar. Ponto prático, o que eu posso fazer? O que está sob meu controle? Eu não controlo o mundo, mas do que eu controlo, o que eu posso fazer? Piero já usou um exemplo em algumas apresentações, uma apresentação dele que eu assisti. Pô, o novo posto de gasolina é Starbucks, não vai ser gasolina, é energia elétrica. A Amazon que está agendando visita, consulta médica, acho que você mostra, né? É isso. A Amazon agenda consulta médica, cara. A Amazon vendia livro, agenda consulta médica. Quer dizer, onde esse negócio vai parar? Se a gente, para quem não é tão novo, não é tão velho assim, a Netflix entregava DVD na minha casa. Hoje, ela produz filme com o Al Pacino. A gente precisa entender que essas coisas estão acontecendo e estão fora do nosso controle. E não adianta. Não vai mudar. Cara,
eu acho que tinha, te ouvindo, Fernando, assim, bom demais, assim, porque a perspectiva está mudada. A gente criou nos últimos anos, eu vou falar, não sei se vocês usam isso ou não, assim, a gente criou uma ideia de que o profissional, o líder muito bom era aquele protagonista, né? Cara, protagonista, protagonista. Eu não gosto desse termo pelo seguinte, cara. Protagonista é aquele que gosta de palco, é aquele que gosta da luz, é aquele que gosta de aplauso, é aquele que gosta de fazer a coisa que tá todo mundo. Eu prefiro o lance do dono, porque o dono tá preocupado com o banheiro sujo, com a bilheteria, com a próxima coisa. Então, assim, seja dono da tua carreira, por mais bobo que pareça isso, ser dono da sua carreira, fala assim, cara, eu não necessariamente vou ter palco todo dia, eu não necessariamente, cara, mas eu vou construir a próxima coisa, a próxima onda. Eu vou ser dono do meu próximo ciclo, porque assim, não existe ciclo de carreira, proteção que uma empresa vai garantir, porque a empresa não está mais naquele território seguro que estava antes. Era fácil você trabalhar na Mercedes-Benz nos anos 80 e falar, cara, eu tô aqui na Mercedes há 20 anos, eu vou ficar nos 40. Por quê, cara? Porque tinha uma previsibilidade daquilo. A Mercedes estaria em 90, no ano 2000. Hoje, você faz um plano de 5 anos, é maluquice, porque se você metade das coisas que você vai ter que executar daqui 3, 4, 5 anos ainda nem existem. Então, você fazer um plano de 5 anos, a empresa não tem nem condição de te fazer um plano de carreira de longo prazo, porque ela não sabe qual o terreno que ela vai estar em 3, 5 anos. Ou seja, você pode escolher o desespero e a catarse, falar, então, larga tudo, ou você pode escolher a ação. Então, assim, cara, a ação que a empresa tem que fazer é, cara, criar ciclos de perpetuidade. Qual o próximo ciclo de perpetuidade da Netflix? Entregava DVD, decidiu fazer streaming. Ela viu que o streaming não bastava, decidiu fazer conteúdo. Agora a Netflix está conduzindo um novo ciclo de perpetuidade que chama videogame. Se entrar no mobile da Netflix, já tem joguinho de videogame. Qual que é o mercado da Netflix? A atenção das pessoas. Seja entregando DVD, seja fazendo streaming, seja produzir filme com o Al Pacino, seja videogame, ela vende a atenção das pessoas. Então, a empresa tem que se mudar. Se eu quero ficar 20 anos na Netflix, o que que eu faço? Porque a Netflix vai mudar 20 vezes. Eu quero trabalhar na Netflix, então, meu amigo, você tem que ajudar a Netflix a mudar 20 vezes. Você tem que mudar 20 vezes. Você tem que ir atrás das transformações, descobrir, se abrir, se provocar, porque não tem mais o garantido de que de 1, 2, 3 anos eu serei o diretor de marketing, porque vai mudar muito. Então, a atitude de dono é ser dono da carreira, é ser dono da própria transformação e do desconforto que é toda estratégia hoje em dia. Eu brinco aqui, estratégia dói. Se não tá doendo, não é estratégia. Assim, cara, dói porque é abrir mão de coisa que funciona, é ser humilde, dizer que não funciona mais, é abandonar coisa que era legal, é entrar em atrito com alguém. Estratégia dói porque é transformação, cara. E não existe reforma sem bagunça. Não existe reforma sem pó, sem orçamento estourado, sem noite mal dormida. Então, assim, cara, é reforma da própria carreira o tempo todo. Isso vai doer. Então, toda vez que a gente está gerenciando a nossa carreira, evitando a dor da transformação, a gente está indo para o lugar errado. Então, um pouquinho todo dia, um pouquinho saber mais um pouco, discutir, treinar, testar, se desafiar. Esse é o grande caminho, a melhor estratégia hoje em dia, né? Sabendo que a vantagem competitiva é quem se adaptar mais rápido. É engraçado, eu lembro de uma frase que eu ouvi do Rodrigo Ked, quando ele era presidente da IBM, falando exatamente isso: não existe crescimento sem dor, ponto. Não tem. É isso, cara. Se acostuma com a ideia. E é engraçado como a gente vê hoje ainda exemplos que são grosseiros, né? A empresa traz uma nova tecnologia, ela fala, então agora você tem essa ferramenta de inteligência artificial, ou tem esse novo, sei lá, sistema de comunicação interno, ou qualquer que seja, e você vê as pessoas com resistência a isso, que é o basicão ali na frente. O que o Piero está falando está no terceiro nível depois disso. Então, acho que, como tem muita gente aí que está ouvindo a gente pensando em carreira, acho que esse é o grande ponto. O quanto efetivamente você hoje está fazendo para ser diferente amanhã de maneira proativa, né? Acho que isso... E concreta. E tem que medir esse negócio, né? Não dá para ficar, não, eu estou evoluindo, sim. Primeiro que evoluir deixou de ser vantagem competitiva, é obrigação, né? Quem não evolui fica para trás. A pergunta é se você está evoluindo na velocidade que você imagina que seja compatível com aquilo que está acontecendo à sua volta, porque senão a coisa tá feia. É o que o Pedro falou, pô, mas eu vou para casa, eu quero ir na rede social, eu quero dar uma relaxada, eu quero ver a rede social lá para ver quem casou com quem não sei o quê, os caras lá do PEN, casou, não, né? Não, legal, bacana, mas eu falo para as pessoas,
ler é uma coisa que custa muito pouco hoje em dia, até de graça, dependendo do onde você procurar esse conteúdo. Se você ler 10 páginas de um livro por dia, que vão te consumir 20 minutos, no final do ano você vai ter lido 15 livros, e não precisa nem ler no fim de semana. Mas você está fazendo esse pouquinho, porque o pouquinho, de pouquinho em pouquinho, chega lá, né? Acho que essa é a grande provocação para cada um, né? Total. E, de novo, como eu falei, para a gente tentar conectar tudo, né? O futuro está mais nas perguntas do que nas respostas. Porque a máquina vai ser muito boa em produzir algoritmos de resposta, mas a diferença de quem vai meter o input lá no... é quem tem pergunta boa. Pergunta boa é repertório. Repertório não está moderado por um algoritmo de média da rede social. Porque o algoritmo sempre vai te mostrar o que está todo mundo vendo. E a gente tem que ser melhor que a média dos humanos. Então, assim, se eu entro no meu Instagram, o que ele vai me mostrar? É o que a média está gostando. Então, eu vou ver a mesma visão da resto da média. E quanto mais eu vejo a média, mais média eu me torno, mais medíocre eu me torno. Então, como você se destaca disso? É proteger todo dia seus 10 minutos, suas 2 páginas de coisas que não estão fazendo. O livro que ninguém falou, a série que ninguém assiste, o site que ninguém conhece, a pessoa que ninguém conversa, o produto que ninguém compra, o cliente que todo mundo odeia. Tá na diferença. Hoje está nas pontas da curva normal. O humano chave vai ser aquele humano que sabe que o valor está no pior cliente, não no melhor cliente. O pior cliente hoje é aquele que tem o futuro da reclamação. É o cara que não gosta do seu serviço, que não quer pagar, que não quer produto. Este é a joia. Porque o cliente da Blockbuster que era ruim era o que reclamava da multa. E a Blockbuster falava, esse cara reclama, é uma porcaria esse cliente. Este é o futuro do cliente, é o que reclama da multa. O futuro do cliente da tua empresa hoje é o que reclama, porque lá na frente todo mundo vai reclamar, né? Então, assim, é isso que se aprende. O livro que ninguém está lendo é o livro que está todo mundo lendo, né? É a rede social que está todo mundo vendo, dando like, ou a coisa que ninguém consome. Quanto tempo você estuda todo dia? Quanto tempo você lê? Essa é o único cinto de proteção que a gente tem hoje em dia, é o nosso repertório constante para saber cada vez mais. Se você está atualizado, se você está sabendo o que está rolando, se você está se provocando, se você está dono da tua carreira, está construindo fronteira, está experimentando todo dia, está provocando conversa difícil, está tolerando a dor da mudança e está assumindo que a transformação é um imperativo, cedo ou tarde você vai cair num lugar bom. Não dá para saber que função daqui 3, 5, 10 anos, mas isso é a única coisa que nos protege no desconhecido. É a capacidade de a gente estar provocando fronteira e transformação, e isso começa com a gente. Olha, eu vou contar uma coisa de bastidores aqui, tá? O Lucas, da Robert Half, é a pessoa que está nos bastidores trabalhando sempre aqui com a gente, no podcast e tal. E, obviamente, está acompanhando a gravação. Ele me mandou um WhatsApp aqui, antes de terminar a gravação, falando, pô, que bom ouvir isso, tudo isso, né, cara? Porque eu sou um alucinado por inteligência artificial, curioso e tal. A gente sempre tem esses papos. Então, pelo menos uma pessoa vocês já impactaram, tá, com essa conversa de hoje. Boa. E só não impactaram mais porque o podcast vai ao ar depois de uns dias que foi gravado. Uma não, 2, vai. Eu vou me incluir também aí nesse grupo. Pô, quero agradecer. Diga, FP. Posso falar uma coisa, Cássio? Claro. Só assim, curiosidade, te escutando aí, né? Sabe o que eu fiz aqui há 4 meses atrás, 5 meses atrás? Começou esse negócio de AI. Falei, cara, a gente criou uma formação aqui de AI e a gente tem 200 funcionários. Falei assim, gente, todo mundo vai ter que fazer o curso. E aí começou uma puta de uma briga, não quero, né? Se faz sentido para mim, não faz. Falei assim, cara, se a gente acredita, né, no que a gente faz, todo mundo vai fazer a formação. Choraram, brigaram, mas fizeram. Como se fosse um curso de segurança, sabe, no trabalho, compliance. Forcei. O que é super polêmico hoje em dia. Cara, sabe o que é mais incrível? Semana passada a gente teve um professor que estava no Vale do Silício e entrou ao vivo num curso presencial. Aí foi improvisado. O cara falava inglês e a audiência não falava inglês. Aí começou, meu Deus, os caras não vão entender. O cara da recepção falou, cara, tem um aplicativo que traduz automático áudio e projeta a legenda em português. Os caras, em 5 minutos aqui na empresa, acharam uma solução gratuita para fazer uma transmissão ao vivo com legenda, cara, e resolveram o problema em 5 minutos com AI. Não tem que pagar tradutor simultâneo, achar um negócio. Então, quando você muda o mindset e entende que AI é para todo mundo e não é coisa de gente de tecnologia, você começa a destravar potencial e exponencialidade, que acho que esse é um exemplo aqui claro do que a gente está fazendo. Se fica a dica, toda empresa hoje deveria treinar todo mundo em inteligência artificial, porque é um novo pacote Office, cara. Quem não souber usar 1, 2, 3 ferramentas é igual não usar computador nos anos 2000.
Olha, um dos melhores podcasts que a gente já teve aqui, um dos melhores episódios que a gente já fez aqui, disparado, tá? Então, putz, quero te agradecer muito aí, Piero. Obrigado por participar com a gente hoje. Legal, obrigado pelo convite aí. Espero ter deixado todo mundo um pouco mais ansioso e talvez um pouco inspirado. É isso aí. Ô, Fernando, também quero te agradecer. Fico imaginando como é que são as ceias de Natal aí da família, pô. Deve ser cada papo bom aí, pô. Ainda mais depois de 2 ou 3 cervejas, aí que coisa vai embora. Como eu vi o Piero, ele era pequenininho, então faz um tempinho. Eu sou suspeito, eu virei fã do homem, então acho que ouvir o Piero é sempre fenomenal, por isso que eu pedi para ele estar aqui, ele gentilmente aceitou, tá? Espero que o pessoal tenha gostado aí de ouvir. É um negócio maluco, porque quanto mais você ouvir ele, você fica ao mesmo tempo pilhado e fica com esse sentimento de obsolescência, né? Mas esse é o mundo, a gente tem que pôr esse sentimento no lugar certo e tornar isso, positivar essa energia, né? Ser proativo e guiar aí as nossas carreiras para que elas continuem frutificando. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado mais uma vez aí, Piero. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Estiveram conosco hoje o Piero Franceschi, da Startse, e o Fernando Mantovani, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?